Olá, boa noite. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aceita convite de Lula para a primeira reunião entre os dois na quarta-feira, em Nova York. O Ministério da Fazenda aumenta a projeção de crescimento do PIB brasileiro de 2,5% para 3,2%. E você vai ver também. Cena de guerra no Rio de Janeiro. Criminosos trocam tiros com policial militar. Bandido e idoso ficam feridos. Já são 10 mortos em onda de violência em Salvador. Mais de 2.000 alunos ficaram sem aula e transporte público foi interrompido. 50 anos de história. Programa Nacional de Imunização, um dos maiores do mundo, distribui e leva vacinas para todos os cantos do Brasil. Após vitória no Maracanã, São Paulo fica mais perto do título inédito da Copa do Brasil. Já o Flamengo tenta driblar a própria crise para conquistar o bicampeonato. Agora no Rede TV News. Já são 10 mortos em confrontos entre policiais e criminosos na Bahia desde a última sexta-feira. Por causa da escalada da violência, as aulas e o transporte estão suspensos em parte da periferia de Salvador. Depois de um domingo com novos confrontos entre integrantes de uma facção criminosa e policiais federais, civis e militares, mais de 2.300 alunos não tiveram aulas hoje. O transporte público também foi interrompido em parte de Salvador. Nos últimos 4 dias, 9 suspeitos foram mortos, além do policial federal assassinado no início da Operação Falda. Na sexta-feira, o policial federal Lucas Caribé foi morto em uma emboscada formada por 40 criminosos fortemente armados. Outros 2 policiais foram feridos. Desde o início da operação, a polícia apreendeu fuzis, uma submetralhadora, pistolas, carregadores e munições. Para reforçar o combate ao crime organizado, hoje 3 viaturas blindadas da Polícia Federal foram embarcadas em um navio da Marinha, no Rio de Janeiro, com destino à capital baiana. No total, são 5 veículos blindados e 400 homens das 3 corporações envolvidos nessa força-tarefa, além de 2 aeronaves que dão apoio às equipes. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Bahia é o estado que registrou mais homicídios no ano passado, com 6.659 mortes. O estado também registra o maior número de mortes em decorrência de ações policiais, com 1.464 mortos em confronto. Um adolescente de 17 anos morreu atingido por 3 tiros na zona norte do Rio de Janeiro. Hoje, no IML, os pais do adolescente estavam inconsoláveis. Ele estava muito feliz, o meu filho só trabalhava. Ele trabalhava muito. Ele ficava muito na rua. Todo mundo sabe. Wesley Barbosa foi atingido por 3 tiros na madrugada de ontem, na porta de casa. Aí a gente estava saindo para trabalhar, aí se deparamos com um rapaz de moto. Ele passou pela gente, sentido entrando para a comunidade. Aí ele viu a gente saindo, voltou. Aí quando ele voltou, ele falou para mim, perdeu. Aí eu parei, pensando que era um assalto, eu levantei a mão para ele. Aí ele foi e começou a fazer os disparos para cima da gente. Aí eu consegui correr. E o Wesley, como estava dormindo, acordou com os tiros, pensando que eu tinha tomado o tiro, foi atrás de mim. Foi aonde que se deparou com mais alguns elementos que atingiram ele. O adolescente foi levado para um hospital da região, mas não resistiu. Depois da morte, os moradores da comunidade onde ele morava fizeram um protesto. Eles incendiaram 2 ônibus. A polícia militar foi chamada e controlou a situação. A PM disse que não havia operação policial no momento em que o garoto foi atingido e que o policiamento foi reforçado na região. Wesley tinha acabado de fazer 17 anos e estava economizando para comprar uma moto no ano que vem. O sonho dele era ser motoboy, a gente já estava fazendo um consórcio da moto para ele, aí agora, felizmente, aconteceu. No Rio de Janeiro, um idoso foi atingido por um tiro durante uma tentativa de assalto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
Imagens de câmeras de segurança mostram quando os criminosos descem de um carro e começam a atirar contra o veículo que vem atrás. No carro estava um policial militar que faz vários disparos. Um criminoso é ferido na perna. O PM vai embora. Neste outro ângulo, dá para ver quando o idoso de 72 anos cai na calçada atrás de um carro estacionado. Os criminosos conseguem resgatar 2 comparsas e fogem. O Birajara Alves de Arruda foi atingido no tórax e levado para um hospital da região. Ele está internado e segue estável. O criminoso ferido foi preso depois de dar entrada em outro hospital. Ele foi reconhecido pelo policial. No Recife, uma viatura da Polícia Militar atropelou homens que estavam brigando no meio da rua, na zona sul da cidade. O grupo trocava chutes e pontapés quando houve a abordagem. Nas imagens é possível ver que os policiais saem do carro, perseguem os homens e dispersam a confusão. Próximo dali acontecia a Parada da Diversidade de Pernambuco. A Polícia Militar disse que será instaurado um procedimento para apurar as circunstâncias dos fatos ocorridos. No Recife, uma caixa d'água de um supermercado desabou sobre 4 carros que estavam estacionados em um condomínio ao lado. Vizinhos registraram o momento em que a estrutura veio abaixo. Entre os carros atingidos está um Fusca de 1976. O veículo só teve um dono e era o xodó do proprietário, um representante comercial que morava próximo ao local. A rede dona do supermercado disse estar em contato com os proprietários dos veículos para prestar o atendimento necessário aos que tiveram prejuízo. Ninguém se feriu. E as ações policiais em comunidades impactam no orçamento de moradores e comerciantes das favelas do Rio de Janeiro. É o que revela uma pesquisa em 2 das localidades que mais sofrem com esse confronto. Os tiroteios fazem parte da rotina de quem está nas comunidades do Rio de Janeiro. Um drama vivido de perto por Jane, que há 8 anos tem um espaço para bronzeamento natural no Complexo da Maré, na zona norte da cidade. Antes de eu sair de casa, botar o pé para fora, eu preciso ver se tem alguma operação policial, porque se tiver, eu não posso sair. Se eu estiver no meu local de trabalho e acontecer, a gente tem que parar na hora, porque o risco de tomar uma bala perdida é muito grande. A realidade da Jane é idêntica de quem vive em 2 das comunidades que registraram os maiores números de tiroteios, os complexos da Penha e de Manguinhos, na zona norte da capital. E esses confrontos nas comunidades impactam a economia local. É o que mostra a pesquisa Favelas na Mira do Tiro, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, que ouviu 800 moradores. Segundo o levantamento, quase 45% dos entrevistados relataram que tiveram fornecimento de energia elétrica interrompido por causa dos confrontos policiais. Os moradores também apontaram interrupção no fornecimento de internet e água. Na pesquisa, com todos os comerciantes e prestadores de serviços das principais favelas de cada complexo, metade disse que as operações policiais provocaram o fechamento temporário do comércio local nos 12 meses anteriores à pesquisa, realizada em novembro de 2022 e fevereiro de 2023. O levantamento revelou ainda que quem mora nessas comunidades perde em média 7 dias e meio de trabalho por ano, um prejuízo estimado em 14 milhões de reais por causa da violência. Os moradores relataram também que durante operações houve danos em carros, em motos, a polícia passa destruindo esses bens privados que os moradores demoram tanto tempo para conseguir comprar. São os impactos econômicos dessa política de segurança pública implementada há décadas no Rio de Janeiro, né, que causa tanta dor, sofrimento e tantos prejuízos econômicos para essas famílias. Quem vive em meio à guerra cotidiana nas comunidades tenta se adaptar. Tem mês que tem 4 operações, 4 dias sem trabalhar, sem abrir. É um prejuízo final do mês bem considerável. A gente vai colocando outras coisas para vender no espaço, pega alguma coisa para fazer a mais. Porque viver somente do comércio na comunidade está sendo quase inviável. A Justiça Federal do Rio de Janeiro negou o pedido de prisão do Ministério Público Federal aos agentes da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, envolvidos na abordagem que terminou com a morte da menina Heloísa, de apenas 3 anos, no último dia 7 de setembro.
A repórter Natália Fonseca tem as informações. Natália, boa noite. Olha, eu fico absolutamente chocada com essa história, estarrecida. É inacreditável que esse pedido de prisão tenha sido negado. Quer dizer, você já sabe quem disparou os tiros contra uma menina de 3 anos, teve o carro alvejado, um carro com o pai dela dirigindo, sem nenhum antecedente criminal. E você ainda tem situações nítidas de intimidação desses policiais no hospital, que é o que você vai nos contar agora. E ainda assim, você tem, claro, um caso de impunidade de agentes de segurança que deveriam nos proteger e, no entanto, foram os que mataram a pequena Heloísa. Boa noite. Desculpa o desabafo, Natália, mas é que é demais. Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. Isso mesmo, a Justiça negou o pedido de prisão, mas determinou que os 3 agentes cumpram medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica, entregar as armas e permanecer afastados das funções. Eles também devem cumprir recolhimento domiciliar noturno nos dias de folga e não podem se aproximar da família de Heloísa nem do carro deles. O Ministério Público Federal disse que poderá recorrer da decisão. A família da criança disse que 28 agentes estiveram no hospital no dia do crime. A Corregedoria da PRF vai investigar o que faziam os agentes da corporação que estiveram no hospital e se foi uma tentativa de intimidação. A menina de 3 anos foi baleada durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal no dia 7 de setembro e morreu no último sábado. O MPF solicitou uma nova perícia nas armas e no veículo em que estava a família de Heloísa. Em entrevista coletiva hoje na sede do Ministério, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, prometeu a apuração rápida do caso e disse que será investigada a ida de policiais ao hospital. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Natália. E o baixista Mingau, do Traje a Rigor, continua internado na UTI do Hospital São Luís, em São Paulo. De acordo com o último boletim médico, a sedação foi retirada e ele está passando pelo processo de retirada da ventilação mecânica. O paciente segue em coma e com quadro clínico estável. A filha do músico Isabela Aglio completa hoje 27 anos. Ela usou as redes sociais para publicar imagens e um texto em homenagem ao pai que foi baleado na cabeça no início de setembro em Paraty, no Rio de Janeiro. O Instituto Médico Legal de Manaus liberou hoje os corpos das vítimas do acidente aéreo que deixou 14 mortos no Amazonas. O mau tempo pode ter contribuído para o acidente. Após a liberação do IML, os corpos passaram pelo processo de embalsamento nesta funerária na zona sul de Manaus. Familiares das vítimas vieram de outros estados acompanhar o trâmite. No começo da tarde desta segunda-feira, os corpos das 5 vítimas de Goiás foram encaminhados ao aeroporto Eduardo Gomes e seguiram em um voo comercial fretado a pedido do governador do estado goiano. A empresa Manaus Aerotáxi, proprietária da aeronave envolvida no acidente, contratou um voo comercial para fazer o traslado das demais vítimas. E em nota afirmou que em até 3 dias vai recolher os destroços do avião em Barcelos e trazê-los para Manaus. O acidente aconteceu durante a tentativa de pouso. A irmã de um dos tripulantes conta que o piloto tinha experiência no trecho. A aeronave em questão, ele já voava esse tipo de aeronave há 11 anos. Ele tinha mais de 6.000 horas de voo e a rota era bem conhecida assim dele. Era uma rota que ele já fazia há mais de 10 anos. A gente não sabe ainda as causas do acidente, né? Estipula que seja mau tempo, mas ainda está no processo de investigação. O médico Roland Montenegro foi uma das vítimas. Ele era cirurgião do aparelho digestivo, pioneiro de transplantes em Brasília. O Dr. Roland deixou, dentre vários exemplos, a necessidade de uma formação continuada, sempre em busca de melhoria, de novas tecnologias, de novos métodos, sempre melhorando o dia a dia. O governo federal antecipou o pagamento do Bolsa Família nos 97 municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelas enchentes. Mais de 155 mil famílias já podem usar o dinheiro. No restante do país, o pagamento de setembro também já começou, mas de forma escalonada, de acordo com o final do número de identificação social. A quantidade de beneficiários aumentou. 21 milhões e 400 mil famílias vão receber os recursos, 337 mil a mais do que no mês passado. Desde que foi relançado em março, o Bolsa Família já incluiu 2 milhões e 150 mil novas famílias.
O Programa Nacional de Imunizações completa hoje 50 anos. Ele é o responsável por distribuir e levar as vacinas de graça a todos os cantos do Brasil. Feliz da vida, o Evandro comemora. Está com a vacinação em dia. Eu me sinto bem, me sinto seguro, não só a minha pessoa, como aqueles que estão ao meu redor, né? Porque é muito importante tomar a vacina para não ter nenhum tipo de doença, né? Na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, Marinalva conta que não foi vacinada quando era criança. A minha mãe ela não tinha muito conhecimento com essa questão de vacinação. Hoje, ela faz questão de manter a carteira de vacinação da filha de 6 anos em dia. Eu me preocupo assim de deixar sempre em dia, porque é muito importante vacinação. Ela ajuda na prevenção. É muito bom a gente se prevenir, se cuidar. Levou tempo, mas o brasileiro aprendeu que é importante ser imunizado contra doenças infecciosas. Começou lá atrás, nos anos 70. O mundo lutava contra a varíola. O Brasil vacinou toda a população. O resultado foi tão bom que motivou campanhas contra poliomielite, sarampo, hepatites e febre amarela. Nasceu o Programa Nacional de Imunização. Para o professor Marcos Boulos, infectologista da USP, a queda da mortalidade infantil e o aumento da longevidade da população nas últimas décadas se devem, em grande parte, ao sucesso das campanhas de vacinação em massa organizadas pelo Programa Nacional de Imunizações. A mortalidade abaixo de 1 ano no Brasil era enorme. O programa, claro que não só o programa de imunização, com saneamento básico, melhor qualidade da água, tudo, e com o programa de vacina, com a vacina, parou de morrer crianças com menos de 1 ano, pelo menos diminuiu muito, e a vida média da população brasileira subiu. A rapidez com que as vacinas chegam à população fez com que 700 milhões de doses fossem distribuídas em todo o país contra a Covid-19 durante a pandemia. Milhões de mortes foram evitadas e foi nas campanhas que a tia do Arthur e a Regina se vacinaram. Já que é uma coisa que todo mundo tem acesso, todo mundo tem que ficar imunizado, então é muito importante. Eu sou muito favorável à vacina, né, de um modo geral. E nas crianças, então, é necessário, né? A reação é meio ruim. Mas depois? Fica bom. Por que fica bom? Porque já tomou a vacina. Fica protegido, né? E protegido. Apesar dos benefícios claros da vacinação, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vetou um projeto de lei que daria início à política estadual de proteção e combate ao HPV. A medida tinha entre as diretrizes realizar campanhas de vacinação nas escolas públicas do estado, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal em adolescentes, sendo que a HPV é a principal causa do câncer do colo do útero. Segundo o governador, a Secretaria da Saúde considerou que já existem programas de vacinação contra a doença feitos pelo Ministério da Saúde. O mercado financeiro reduziu a projeção de inflação para este ano de 4,93% para 4,86%. A previsão ainda levemente acima do teto da meta de inflação, que é de 4,75%. A estimativa para o Produto Interno Bruto avançou de 2,64% para 2,89%. Já a expectativa para a taxa básica de juros, a Selic, ficou estável e permanece em 11,75% ao ano. Os dados são do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. E o governo, através do Ministério da Fazenda, também aumentou a sua previsão oficial de crescimento da economia e manteve a expectativa de inflação em 4,85%. Em agosto, a inflação avançou 0,23%, abaixo das previsões do mercado financeiro e com deflação nos preços dos alimentos. Esses números reforçam a expectativa de uma nova redução da taxa básica de juros, a Selic. O aposentado Francisco Silva diz que já sente a diferença de preços na hora de fazer as compras. Com certeza, a gente vê o feijão que estava R$ 8, R$ 9, a gente já compra de R$ 4 e pouco, R$ 5. O mais caro está R$ 6 e pouco, então a carne que estava a R$ 50 e poucos reais, R$ 40 e poucos reais, R$ 30 e poucos reais, a gente já compra carne
de segunda de R$16. O que a população já sente no bolso confirma as previsões divulgadas hoje pelo governo. Dados do Ministério da Fazenda estimam que a inflação neste ano fique em 4,85%, ainda acima do centro da meta, que é de 3,25%, mas próxima do teto, que é 4,75%. Segundo os economistas, o cenário permite dar sequência à redução da taxa de juros na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que começa amanhã e termina na quarta-feira. Esse cenário de queda, na expectativa de comportamento da inflação, comportamento futuro da inflação, não é o mesmo quando o Banco Central havia começado o ciclo de alta da taxa Selic anteriormente. Estamos, então, em situação bem diferente e o Banco Central, mantendo um comportamento racional, deverá manter uma redução na Selic. Tanto economistas quanto o mercado financeiro acreditam que o Banco Central deve manter uma posição conservadora, com um corte de apenas 0,5 ponto percentual nos juros. Com isso, a taxa Selic deve cair dos atuais 13,25% para 12,75%. Ainda alta, mas uma sinalização importante para os setores da economia. Este economista explica que, mesmo de forma conservadora, a manutenção da queda dos juros cria um clima de otimismo nas empresas, que começam a investir mais. Com isso, geram mais empregos e a economia volta a crescer. O governo aposta num crescimento de 3,2% neste ano, bem acima da previsão do mercado, que é de 2,89%. Eu diria que a previsão da equipe econômica está mais próxima da realidade. Porque o agronegócio está surpreendendo, você tem previsão de safra recorde, a indústria vem também correspondendo, embora não tenha um desempenho maravilhoso, né? Serviços também está apresentando um bom resultado e o consumo. Vamos a Brasília conversar ao vivo com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite para você. De um lado, Lula de volta ao principal fórum multilateral do planeta. A Assembleia Geral da ONU vai fazer o discurso de abertura, como tradicionalmente fazem os presidentes brasileiros amanhã de manhã. E, de outro lado, agenda bilateral carregada, encontros marcados com Biden e Zelensky, ambos na quarta-feira, eventualmente podem até ofuscar o discurso dele de amanhã. Mas vamos primeiro tratar da fala nessa abertura da Assembleia Geral da ONU. Que temas devem estar presentes e qual a importância desse discurso? Imagino que possa até ser um pouco de um balanço desses 9 meses de governo Lula. Olá, Amanda, boa noite para você, para o Augusto que está ao seu lado aí, para quem está nos assistindo. Amanda, a importância ela é tremenda, porque marca uma diferença muito grande com o governo passado, o governo do então presidente Jair Bolsonaro, que isolou o Brasil do mundo e não era respeitado internacionalmente. O Lula tem uma agenda muito importante, né? A gente estava conversando um pouco antes por telefone a respeito do comentário de hoje, e você falava muito bem que, além do discurso do Lula, a agenda é importante. Os encontros que ele tem dão a dimensão da importância disso para a política externa brasileira e o peso que isso terá lá. Do ponto de vista do discurso, o Brasil tem lugar de fala na questão ambiental, tem peso geopolítico e peso de potência global ambiental. Lula vai cobrar aqueles 100 bilhões prometidos no Acordo de Paris em 2015, como ele mencionou na passagem dele para o Cuba. O principal, prático, do discurso é a questão ambiental. Claro que o Lula também, e o Brasil, eles têm lugar de fala para falar do combate à fome, a questão da segurança alimentar. O Lula vai insistir nesse ponto de combate à desigualdade social, como a gente viu que ele fez na viagem à África recentemente. Outros 2 pontos que vão estar no discurso. Reforma dos organismos da ONU, do Conselho de Segurança, da governança global mundial, que ele já defendia no primeiro e no segundo mandato dele e continua defendendo agora. E, por último, a questão da paz. O Lula avalia que o conflito está congelado, como está hoje, que é preciso chegar a um acordo para encerrar essa guerra lá na Ucrânia. Amanda e Augusto. E, Kennedy, o que esperar? Qual a importância desse encontro, então, do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também com Zelensky da Ucrânia? O Augusto, com o Biden, é esse movimento pendular que o Lula faz. A gente viu na cúpula dos BRICS na África do Sul, ele muito alinhado, o dito sul global, a China, né, uma contraposição a interesses americanos no mundo. E esse apelo pelo multilateralismo, porque as duas grandes potências mundiais são Estados Unidos de um lado e China do outro.
Nesse momento, o Lula faz ali um afago ao Biden. E os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. E os Estados Unidos são um país com o qual o Brasil tem relações de amizade antigas, bicentenárias até. Portanto, esse encontro com o Biden, eles têm um ponto em comum na questão sindical, uma iniciativa para ajudar a regulamentar os trabalhadores por aplicativos. O Lula e o Biden, que vai disputar uma eleição no ano que vem, o Biden lá contra o Trump, eles têm uma agenda comum nesse mundo do trabalho. Isso é importante. Já com o Zelensky, a avaliação do Lula é que a contraofensiva ucraniana não está produzindo resultado. O Zelensky só consegue levar esse conflito adiante porque tem ajuda americana e europeia, e o Lula, pela tradição brasileira de paz, acha que não vale a pena o Brasil alimentar um conflito que está congelado. Claro que é um campo minado para o Brasil, porque o Brasil é visto como um país que tem uma posição pró-Rússia, e o Lula fez um ajuste na fala dele, condenando a agressão russa. Portanto, é um encontro importante para o Lula se reposicionar em relação aos movimentos que ele fez para tentar chegar a um acordo de paz lá na Ucrânia, porque o conflito hoje está congelado. Isso é ruim para o mundo. É isso, Kennedy. Será interessante, importante encontro com esses dois líderes, até porque com Biden ele tem muitos pontos convergentes na agenda, né? Democracia, meio ambiente, relações trabalhistas, de repente um ponto de convergência, e até mesmo com Zelensky poderiam produzir fatos positivos aí para a diplomacia brasileira. Obrigada, Kennedy. Boa noite para você. A seguir, estudantes de medicina ficam pelados durante jogo feminino em evento universitário. Polícia investiga. Rápida pausa, já voltamos com o Rede TV News. Ganhou repercussão neste fim de semana nas redes sociais. Alunos do curso de Medicina da Universidade de Santo Amaro, que fica aqui na Zona Sul de São Paulo, ficaram pelados durante um torneio de vôlei. Ao vivo, o repórter David Diogo tem as informações. Boa noite, David. Explica essa situação para a gente e também a repercussão objetiva que isso tudo gerou. Boa noite, Amanda, Augusto e a todos que nos acompanham. Pois é, Amanda, o fato ocorreu em abril deste ano, mas só neste domingo ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de um vídeo de repúdio ao ato. Nas imagens, cerca de 20 homens aparecem correndo na quadra com as calças abaixadas. Alguns chegam a cobrir as partes íntimas com as mãos. Em um outro vídeo, os alunos chegam a fazer expressões vulgares e até obscenas. Os alunos fazem parte do time de futsal da Universidade Santo Amaro e estavam na torcida enquanto o time de vôlei feminino da faculdade jogava contra a São Camilo. Isso aconteceu depois que a torcida da equipe adversária, no caso da Universidade de São Camilo, mostra a bunda. Nós procuramos os alunos presentes nesse torneio e alguns, sem se identificar, responderam que os homens não se masturbaram, como foi relatado em algumas publicações das redes sociais. Após a repercussão, a União Nacional dos Estudantes pediu a responsabilização dos alunos envolvidos. Hoje, o Ministério das Mulheres se pronunciou sobre o caso e disse que atitudes como a dos alunos devem ser combatidas com o rigor da lei. Nas redes sociais, a Atlética de Medicina da Unisa informou que o ato não representa princípios e valores da instituição. Em nota, a Universidade São Camilo confirmou que o episódio aconteceu durante um campeonato no interior do estado, em abril, e que nenhuma aluna da faculdade registrou ocorrência na delegacia. Já a Universidade Santo Amaro não se manifestou. O caso está sendo investigado pela polícia. Augusto. Cenas patéticas, né, David? Bizarra. Quer dizer, é um assédio ao time que está jogando, ao time feminino. E esses são estudantes de medicina. Não faz são sentido futuros nenhum, médicos. né? Coisa horrorosa. Pena. Bem, um grupo acusado de simular acidentes com carros de luxo para receber o valor do seguro foi preso pela Polícia Civil no Distrito Federal. O lucro dos criminosos teria chegado a R$2 milhões. Segundo a investigação, 12 acidentes foram simulados e 25 veículos batidos. A polícia afirma que a organização atuava no Distrito Federal desde 2015. Os envolvidos no esquema compravam carros de luxo usados e de difícil comercialização. Depois, consertavam e contratavam um seguro com indenização de 100% da tabela FIPE em caso de perda total.
Aí promoviam as batidas em veículos de integrantes da mesma organização criminosa ou em objetos fixos, como postes. Para que eles não fossem vistos pelas seguradoras, porque elas também têm as suas gerências de inteligência, eles se revezavam na condição de condutor do veículo. Então existia um rodízio nessas figuras, para que passassem despercebidos perante a seguradora. 6 pessoas foram presas. A Justiça também apreendeu 20 veículos e determinou o bloqueio de R$2 milhões das contas dos 6 investigados. De acordo com a polícia, um empresário e um ex-policial militar do Distrito Federal chefiavam o esquema. As investigações apontam ainda que os dois tinham apoio das esposas, uma delas advogada. As mulheres cediam os dados pessoais para a compra dos veículos, a contratação do seguro, o registro dos acidentes forjados e o recebimento das indenizações. Para dificultar as investigações, o registro das ocorrências era feito sempre na delegacia eletrônica. Assim, os suspeitos evitavam os questionamentos da polícia judiciária sobre o sinistro. Todos os investigados foram indiciados pelo crime de pertencimento à organização criminosa, que prevê pena de reclusão de 3 a 8 anos. O Irã libertou 5 americanos, um deles também cidadão britânico, em uma histórica troca de prisioneiros. Como parte de um acordo com os Estados Unidos, 6 bilhões de dólares foram transferidos para contas em Teherã. Este é o momento em que os 5 prisioneiros deixaram o Irã. Eles voaram primeiro da capital Teherã para Doha, no Catar, para depois partirem para os Estados Unidos. Em troca, o governo americano libertou Moin Ansari, Kambiz Attar Kashani, Reza Sarhangpur Kafrani, Amin Hassandeh e Kaveh Afraziab. Os 5 iranianos condenados por conspiração, lavagem de dinheiro e violação do embargo econômico. O presidente Joe Biden também descongelou fundos iranianos bloqueados em um banco na Coreia do Sul, no valor de 6 bilhões de dólares, cerca de 30 bilhões de reais. 2 dos americanos libertados estavam em prisão domiciliar e não tiveram as identidades reveladas por pedido das famílias. Outros 2, Siamak Namazi, de 51 anos, e Emad Sharki, de 59, são ambos empresários. O 5º prisioneiro é Morad Tabas, ambientalista de 67 anos, que tem cidadania britânica, norte-americana e iraniana. Os 3 estavam detidos na prisão de Evin, em Teherã. Esse vídeo do ano passado mostra as precárias condições a que os prisioneiros são submetidos na penitenciária. É um pai, um marido, um homem bom e inocente que merece estar de volta à sua família, diz Roxane Tabas, filha de Morad Tabas, que desde 2018, quando o pai foi detido, liderou uma campanha para que ele fosse solto. Roxane Tabas pediu ajuda dos governos britânico e americano. Por 2 anos, Estados Unidos e Irã negociaram até chegar a esse acordo, que é considerado histórico por causa das péssimas relações entre os 2 países e porque faz parte da política de Washington não envolver dinheiro na troca de prisioneiros. Uma onda de calor atinge grande parte do país nessa semana. A previsão é de quebra de recordes históricos. E a situação é mais crítica no centro-oeste do país, onde as temperaturas, já passam dos 40 graus. A movimentação nas praias do Rio de Janeiro foi acima da média para uma segunda-feira. Os termômetros registraram 34 graus. O banho de mar e a ducha ajudaram a refrescar. Em São Paulo, o calorão de 33 graus fez muita gente sair de casa com roupas leves e uma garrafinha de água na mão. O ar-condicionado nunca foi tão desejado. Nesta quadra de futevôlei em Brasília, foi preciso jogar água na areia antes das aulas. Ao ar livre ou dentro de casa, foi difícil suportar os 37 graus. O ventilador ligado, 24 horas, se hidratando bastante, bebendo bastante água. A semana começou com o tempo bastante quente e seco também em Belo Horizonte. Muita gente reclamou. Muito calor mesmo. O sol, ele queimando a gente. Dor de cabeça, passo mal, dá até enxaqueca. A onda de calor nos últimos dias do inverno atinge quase todo o país. No Instituto Nacional de Meteorologia, o mapa do Brasil está coberto de vermelho. Nós estamos aí sob o efeito de uma grande massa de ar quente
seco sobre o Brasil central, impulsionado aí por um sistema de alta pressão que faz com que o movimento do ar seja descendente, ou seja, o ar quente de cima para baixo. O calor muito acima da média vai continuar nos próximos dias. A previsão é de temperaturas ainda mais altas. Até o final da semana, todas as regiões do país podem registrar marcas históricas. No Mato Grosso do Sul, a temperatura já passou dos 40 graus no fim de semana e pode chegar aos 45. No total, 16 estados e o Distrito Federal estão em alerta. Principalmente os estados do centro-oeste do país e do sudeste brasileiro. Exemplo do estado de São Paulo, no centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Na capital mineira, a maior temperatura deste ano foi registrada há menos de um mês, 34,3 graus. O recorde histórico também tem pouco tempo. Em outubro de 2020, os termômetros marcaram 38,4. Eu tomo bastante gelado. Às vezes não tem mar, não tem nada, né? A gente tem que ir levando, né? De acordo com o Serviço de Meteorologia, a onda de calor sufocante só deve dar uma trégua na semana que vem, quando há previsão de chuva. A única coisa que a gente pode fazer é tomar bastante água, se hidratar, passar protetor e torcer para ele passar rápido. E a seguir, casos de assédio moral e sexual crescem no mercado de trabalho. Denúncias aumentaram 90% nos primeiros 6 meses deste ano. O Rede TV News volta já. O número de denúncias de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho tem crescido a cada ano. A Bia sentiu na pele como é passar por situações de assédio moral e sexual no trabalho. Quando ela tinha 18 anos, um homem de poder hierárquico maior que o dela na empresa a prendeu dentro de uma sala e pediu um beijo. E eu fiquei muito constrangida, com medo, com vergonha. Apesar da gente ter um relacionamento amigável no dia a dia, aquela situação dele me prender, dele segurar a porta, dele virar a chave, me deixou assim, com medo, né? Porque eu falei, o que ele vai fazer comigo, né? E eu falando, não tenho interesse. Apesar do medo e da insegurança, Bia resolveu transformar a dor em ajuda. E em 2017, ela criou a ONG Cruzando Histórias, que auxilia mulheres a se recolocarem profissionalmente. A ONG tem ainda um projeto gratuito que ensina empresas e colaboradores a lidar com situações de assédio. Para mim é muito gratificante, né, ter transformado também as minhas dores, de tudo que eu passei, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, em soluções que de fato podem trazer transformação para a nossa sociedade. O Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 8 mil denúncias formais de assédio moral e 868 de assédio sexual só entre os meses de janeiro e agosto de 2023. O número é 90% maior que no primeiro semestre do ano passado. Tanto o assédio moral quanto o sexual no ambiente de trabalho são considerados crimes pela legislação brasileira. Dependendo do caso, o assediador pode tomar uma advertência da empresa, pagar multa ou até ser preso. Mas o primeiro passo é a vítima reconhecer a atitude como assédio. O que é um ato de assédio? Pode ser tanto verbal, pode ser escrito, pode ser toque, pode ser qualquer coisa que infrinja de alguma maneira o espaço da outra pessoa. Então, um e-mail meio torto ou uma cobrança descabida de meta, por exemplo, ou talvez uma mensagem grosseira. Após a identificação do assédio, é preciso procurar ajuda, seja na empresa ou no próprio site do Ministério Público. Eu entendo que precisa levar para um órgão público terceiro, né, e pegar um apoio jurídico de compliance que consiga efetivamente acolher essa pessoa se ela não estiver em um ambiente, em uma empresa que proporcione isso para ela. Uma pesquisa divulgada hoje revela que quase 30% dos adolescentes brasileiros entre 13 e 15 anos já iniciaram a vida sexual. Os dados também mostram que eles estão se protegendo menos contra as doenças sexualmente transmissíveis. Esses adolescentes da Zona Oeste de São Paulo estão tendo uma palestra sobre orientação sexual. Um tema muito importante, uma vez que os jovens estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo. Nós temos um médico que cuida da saúde do homem de todas as idades. E isso ele trazer, ganhar muita informação sobre a sua própria saúde e com isso, ter uma saúde muito boa neste momento e para o futuro também. Uma pesquisa feita pelo IBGE em parceria com os Ministérios da Saúde e da Educação revela que quase 30% dos adolescentes entre 13 e 15 anos já iniciaram a vida sexual.
Os meninos continuam apresentando uma taxa maior de iniciação sexual nesta idade em comparação com as meninas. Por outro lado, de 2009 a 2019, a taxa de meninas que estão iniciando a vida sexual foi a maior, o que demonstra que elas estão iniciando a vida sexual mais cedo. Na fase da adolescência existe uma mudança hormonal muito grande e com isso traz o primeiro contato com a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, mas que também tem baixas doses na mulher, o estrogênio principalmente na mulher, que é o hormônio sexual feminino, e isso vai trazendo uma mudança no corpo, vai trazendo uma vontade diferente de descobrir esse corpo, uma vontade sexual. A pesquisa também mostra que o percentual de adolescentes que usaram preservativo na última relação sexual caiu em 10 anos. Sem proteção, esses adolescentes ficam mais suscetíveis às doenças sexualmente transmissíveis. O não uso do preservativo, ele acaba gerando um risco muito maior das infecções sexualmente transmissíveis. Falando de gonorreia, de clamídia, de sífilis, que vem aumentando de uma maneira bastante importante no Brasil inteiro. E não esquecendo do HIV. O HIV hoje ainda é muito presente na nossa população. Mesmo com esses números, ainda tem os que preferem esperar para iniciar uma vida sexual. Porque eu acho que, pelo menos numa relação, você tem que ser com alguém que você tem uma afinidade, não com qualquer pessoa. Eu não me sinto segura no momento, eu não sinto que eu tô totalmente desenvolvida para isso, e eu não acho que é o momento certo, não tem ninguém certo, e eu não acho que seja uma coisa besta para você fazer com qualquer pessoa. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima semana para você. Uma boa noite. Nos vemos amanhã a partir das 7h20. Esperamos por você. Tchau. Até lá.